Fala galerinha do mal, meu nome é Pedro Peixe, esse é o Pipoca de Pedra e hoje nós vamos falar sobre uma das maiores vozes da história da música mundial, Maria das Graças Pena Burgos da Costa. Pipoca de Pedra. Bem, meus queridos, já está em cartaz, na verdade já está quase saindo do cinema o maravilhoso filme Meu Nome é Gal, da Dandara Ferreira, que conta a história de Gal Costa, na verdade um recorte ali da vida de Gal Costa, junto com todo esse movimento Tropicália. Eu vi o filme essa semana, eu devia ter feito o filme na época da Cabine de Breza, mas eu não consegui ir. Fui convidado para Paris Filmes para ver o filme, depois vi e tô aqui trazendo esse quadro que você já gosta demais, que é o fato ou fake. O que é verdade no filme, o que é fake e o que ficou de fora principalmente. Bem, nesse filme, eu vou contar um pouco da vida da Gal Costa aqui, claro, e algumas comparações com o filme. Mas já adiantando, nesse filme não tem muita coisa diferente, por quê? Porque a Dandara, ela tinha feito um documentário muito extenso com a Gal Costa antes, né, que é o nome dela é Gal, que saiu pelo HBO, e a própria Gal, ela esteve envolvida na produção do filme, né, então é um filme bem calcado no que aconteceu mesmo, até a questão histórica, a cronologia e os anos estão muito bem definidos, é um filme quase semi-documentário. Então, nisso, de coisa errada, não lembro que vai ter. Mas vamos falar aqui algumas coisas que ficaram de fora do filme, principalmente algumas coisas posteriores, né? Já que o filme, se você viu, você sabe que ele acaba meio que abruptamente ali em um momento importante da vida da Gal e não segue, né? Todos esses anos que ela viveu ali até nos deixar. Bem, Gal Costa, ela é eleita pela Rolling Stones como uma das 200 maiores musicistas da história, né, contando cantores, cantoras e afins, e pela revista Time como uma das 10 vozes mais importantes da música brasileira. Esse é o nível de Gal Costa, pra gente começar a conversar, né? Ela é filha de Maria Costa Penha e de Arnaldo Burgos. A Maria, a mãe dela foi grande influência nessa parte musical, inclusive que tocava música pra ela ainda na barriga, né, pra despertar nela essa paixão musical. Ela sempre teve essa intuição de que a Gal seria alguém do ramo da música. E o pai dela, Arnaldo, abandonou desde criança, não chegou a conhecer diretamente o pai, e veio a falecer quando ela tinha 14 anos, né? Se o que conta no filme for verdade, ela nunca viu nem por foto. E uma coisa muito interessante que o filme retratou muito bem é a questão de que a Gal, quando criança, ela treinava sua voz colocando a cabeça dentro de uma panela que a mãe dela usava para fazer feijoada ali em Salvador, na Bahia. Treinava principalmente músicas do João Gilberto, né? Ela começou a ouvir João Gilberto ali em 59, e ela treinava algumas músicas do João Gilberto ali dentro dessa panela de feijoada até acertar o timbre. Ela, inclusive, numa entrevista com o Jô Soares, ela fez esse teste na panela para mostrar como que ela fazia. Isso é bem bacana mesmo. Era assim, eu ouvia muito rádio, né? Quando eu era garota, adolescente, antes mesmo da adolescência. E rádio naquela época era maravilhoso. E quando surgiu o João Gilberto, eu ouvi pela primeira vez no rádio, né? Através do rádio. Com Chega de Saudade. Eu fiquei tão chocada, tão maravilhada. Era menininha? Sei lá, devia ter meus 14 anos, por aí. Não sei. E eu fiquei tão maravilhada com o estilo, com a voz, com a sonoridade do João Gilberto, né? Aquilo foi um impacto para mim, foi chocante. Que eu, na verdade, eu reaprendi a cantar, né? Porque tudo que eu tinha como referência era Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Orlando Silva, todo aquele pessoal que tocava, né? Então eu reaprendi a cantar. O que eu fazia? Eu ia para o banheiro, onde tinha um bom eco, pegava uma panela que era muito maior que essa, dessas panelas que você compra em mercado, assim, elas são de cor prateada. Sim, de fazer feijão. E eu ia estudar. Assim, eu sou totalmente autodidata. Eu tinha consciência do diafragma que o cantor tem que trabalhar, de divisão, de vibrato, né? O João Gilberto era muito minimalista, assim, usava pouquíssimos vibratos. E eu comecei a estudar. Eu ia para o banheiro e botava a panela aqui assim e ficava cantando. Porque a panela era maior e ela tinha uma ressonância maior. Claro, e o banheiro também. Então, eu fazia isso, ó. Aí cantava. Foi um pequeno momento, um jeito, uma coisa assim. Mas aí, em pé, e você não pôde mais. Segurando o ar, segurando o ar, segurando o ar. Até ver um dia eu ia trabalhando, estudando. Alex, não podia ter arranjado uma panela um pouco mais leve? Não.
Você sabe que estão fabricando umas agora de alumínio. Pode tirar. A Gal, ela teve uma infância bem peculiar ali na Bahia, né? Ela tinha uma galinha de estimação, que ela botava uma coleira na galinha e saía na rua passeando com ela. Ela foi criada no meio do candomblé, ordenada por mãe menininha. E ela também, aos 12 anos, ela teve uma premonição, né? Ela teve uma visão de um homem famoso, um homem que ela não conhecia, chegando na cidade e todas as crianças ao redor pedindo autógrafo. E ela não vendo muito sentido naquele autógrafo, até que ela se viu no lugar dele. Ela se viu no lugar daquela pessoa famosa, dando autógrafo para várias pessoas. E ali ela viu que ela seria uma artista famosa em algum momento. Segundo a própria, ela teve várias premonições durante a vida, ela contou algumas, né, essa foi a mais famosa, mas a maioria ela não contou porque ela tinha medo que se ela contasse não se concretizasse. Levou com ela muitas dessas questões aí. E na época ali ela fazia aula de dança e uma vizinha que fazia aula com ela, que era a Dada Gadelha, né, irmã de Sandra Gadelha, viu ela cantando ocasionalmente assim, ficou maravilhada com a voz dela. E essa Dada Gadelha, inclusive, foi quem deu o apelido dela de Gal, que na verdade era um apelido bem comum ali na Bahia, né, toda Maria da Graça era chamada de Gal. E chamou um conhecido dela, que era Caetano Veloso, que estava começando também nesse meio musical para conhecer. E o Caetano já estava de saco cheio, porque a Dada apresentava várias meninas que tinham essa voz mágica para ele, e ele não se entusiasmava com nenhum. Só que quando ele ouviu Gal, ele ficou realmente encantado e nasceu ali realmente essa amizade que na época quase que virou um triângulo amoroso, né? A Gal e a Dada meio que disputavam quem ficaria com o Caetano, mas acabou, né, que Dada ficou com o Caetano e Gal se tornou uma grande amiga da vida do Caetano aí, pra sempre. Isso aconteceu mais ou menos ali em 1963, né, quando os dois conheceram. A divergência ali entre 63 e 64, mas foi por ali. E foi lá que ela conheceu o Guilherme Araújo. E Guilherme Araújo, que tá muito bem representado no filme, adorei essa representação. Esqueci o nome do ator, tá passando aqui do lado o nome do ator, que é do Porta dos Fundos, cara, ficou perfeito. E ele foi quem deu a ideia de que não dava pra ela ficar conhecida como Maria das Graças, né, que era, como é que é? Nome de dançarina, não. Nome de cantora de fardo. Nome de cantora de fardo, que ele falava. E ele deu a ideia dela adotar esse apelido de Gal, né? Na época ela já tinha lançado um compacto com o nome de Maria da Graça e o sucesso que ele teve, né? Ele vendeu 120 cópias e depois ela descobriu que quem comprou as 120 cópias foi o patrão dela. Na época ela trabalhava numa loja de discos, né? E o patrão dela comprou todas as cópias para dar de presente e revender algumas, assim, porque acreditava realmente no futuro dela. E esse LP se chamava Maria da Graça. O Guilherme Araújo foi completamente contra esse nome, por sugestão do Gilberto Gil, dizem. O Guilherme Araújo aceitou rebatizar ela como Gal e ela adorou. E tinha essa discussão se era Gal com U ou Gal com L. O Caetano era completamente contra ser Gal com L, porque ficaria a abreviação de general, e Gal Costa ainda faria referência ao general Costa e Silva, que era o presidente da ditadura da época, cara do AI-5, né, o capeta em forma de guri. E só que o Guilherme Araújo bateu o pé que seria Gal com L, porque seria a abreviação de Guilherme Araújo Limitada, que ela era o produto dele, assim, hoje pega mal falar isso, mas na época foi uma piada muito boa. E a Gal acabou gostando tanto desse nome, né, que além de dar um dos maiores sucessos, que é a música Meu Nome é Gal, que foi composta pelo Roberto Carlos e pelo Erasmo, ela mudou o nome de verdade no cartório para Gal Maria da Graça Penha-Borges Costa. Então ela botou o Gal realmente no nome dela, revelou em outra entrevista também no Jô Soares. Enfim, a carreira musical dela começa com o espetáculo Nós, por exemplo, ali de 64, que ela fez junto com Gil, Caetano, Tom Zé e Bethânia, né, que foi um grande start ali, não só na vida dela, mas na carreira de todos esses, e da carreira da música brasileira, da Tropicália, de tudo, assim, da cultura nacional, e que tinha como ponto alto realmente a interpretação da música Sol Negro, né, onde a voz da Gal e da Bethânia eram contrastadas pela voz dos cantores masculinos. Esse mesmo elenco fez o show, nossa, eu sempre esqueço o nome, Nossa Bossa Velha Bossa Nova, como é? Nossa Bossa Velha Bossa Nova, isso. Esse mesmo elenco que também foi um grande sucesso ali na época e fomentou ainda mais a carreira desses novos músicos. E foi a partir desse disco que a Bethânia já tinha se mudado de Salvador para São Paulo e começa ali a sua carreira já no sudeste brasileiro. São Paulo não, Rio de Janeiro. Nessa época ela se mudou para o Rio de Janeiro, depois é que ela vai se mudar para São Paulo.
escola. E no Rio de Janeiro ela conhece o ídolo dela, né? Ela conhece João Gilberto, ela tem essa oportunidade de ir na casa dele, leva o violão, canta pra ele, e é lá que João Gilberto vai chamar Gal Costa de a maior cantora do Brasil, né? Gal Costa iniciante ali na época, e recebe esse elogio daquele que muitos consideravam e consideram até hoje o maior cantor do Brasil. E aí começa realmente a carreira dela, né? Ela participa do primeiro Festival Internacional da Canção, onde não emplacou muito. Depois ela tem a gravação do Domingo, né? O disco dela com Caetano, que é o primeiro disco dela e primeiro disco do Caetano também. E ela estoura, de fato, ali no terceiro Festival da Música Brasileira, né? Que era organizado ali pela Rede Record, onde ela dá aquele show, né, da interpretação de Divino Maravilhoso, um momento extraordinário que achei muito bem representado no filme também. Esse festival foi incrível, né? Foi onde Rita Lee e Gilberto Gil cantaram Domingo no Parque pela primeira vez. Inclusive senti muita falta de mais Rita Lee nesse filme da Gal, porque, né, a gente tava falando de Tropicália e Mutantes foi parte essencial, mas enfim, isso é papo pra outra história, é papo pra vídeo de Rita Lee, hoje é pra falar de Gal Costa. Mas ali foi realmente um start muito grande, assim. Ela teve um período de depressão muito profundo depois dessa apresentação, né? Ela sentiu realmente o peso da importância que ela tinha. Mas seguindo, em 68 ela participou do disco da Tropicália, com Rita Lee, inclusive, onde ela estourou ainda mais interpretando a música Baby, do Caetano. Depois ela teve o lançamento do primeiro disco solo dela, que foi o Gal, onde tinha Meu Nome é Gal, tinha Cinema Olímpia, tinha a própria Baby, tinha Divino Maravilhoso, tinha todo esse sucesso. E para muitos, né, que eu li na Rolling Stone diz, para muitos ele é considerado até hoje o disco mais radical da história da música brasileira. Bem, nessa época, a gente tem todo o evento de Gilberto Gil e Caetano Veloso sendo exilados do Brasil, né, por conta da ditadura. Eles desonraram a bandeira brasileira. E eles têm todo esse exílio em Londres. A Gal fica ainda mais desesperada aqui no Brasil. A Rita Lee também ficou muito desesperada pelos mesmos motivos. Mas a Gal, ela vai visitar eles várias vezes. Inclusive, ela vai fazer shows ao vivo em Londres, que saíram em discos também. E no mesmo ano que ela lança esse disco ao vivo em Londres, né, em 71, ela lança o fatal Gal a Todo Vapor, que tem o sucesso de Vapor Barato, que era o hino ali das dunas da Gal, né, que era aquela região da Praia de Ipanema, em frente à Rua Teixeira de Melo. Inclusive, foi a praia onde Gilberto Gil conheceu Cazuza, onde foi cunhado o termo tiete. Enfim, é uma praia muito importante, que eles cantavam essa música Vapor Barato, que deu o nome a esse disco e que gerou o Show Fatal, que foi essa grande importância da carreira da Gal Costa, que é o clímax realmente ali do filme do Meu Nome é Gal. Mas o que acontece depois? A gente tem em 73 o lançamento do disco Índia, que é essa capa incrível aqui, que foi censurada na época, né? Não existia Playboy na época, não existia internet, então esse disco assim foi bem transgressor realmente. E ele saiu com encarte, né? Foi o primeiro disco no Brasil a sair com um invólucro, assim, só que o pessoal ficava tão na dúvida do porquê que o disco estava censurado, que o disco foi um sucesso ainda maior do que seria. E curiosamente, a versão sem essa censura só foi sair em 2015, que a Gal comemorou pra caramba que finalmente pôde lançar o disco, né, sem essa censura. A gente chega então em 75, onde tem o lançamento do show Doces Bárbaros, né, com a volta de Gil e Caetano. Eles tinham voltado antes, né? Inclusive, esse disco Índia foi produzido pelo Gilberto Gil e o show foi produzido pelo Caetano. Mas eles voltam com esse espetáculo Doces Bárbaros, que gerou filme, DVD, peça, tem muita escola de samba, foi realmente um estouro. Ela faz o tema da novela Gabriela, e vai tocar depois no filme Gabriela também, do Bruno Barreto, com a Sônia Braga. Em 78 ela lançou Água Viva, que é o seu primeiro disco de ouro e que particularmente é o meu disco preferido da Gal, principalmente por conta de Folhetim e de Olhos Verdes, que pra mim são duas músicas inacreditáveis da carreira dela. Nos anos 80 ela começa a fazer alguns dos maiores duetos da história da música brasileira, né, porque ela faz o dueto Dia de Domingo com o Tim Maia, e no programa Grandes Nomes da Rede Globo ela faz o tão aguardado dueto com Elis Regina, né, as duas maiores vozes do Brasil cantando lado a lado. Também foi nos anos 80 que ela posou nua para a edição 127 da revista Status, eu acho, Status. E ela tava meses de completar 40 anos quando posou nua. E para fechar, em 88 ela grava a música Brasil, né, composição do Cazuza, para a novela Vale Tudo, que foi outro grande sucesso da carreira dela. Nos anos 90 ela passa por vários relacionamentos mais públicos, né, foi um momento bem conturbado para ela, porque ela sempre quis guardar essa vida pessoal, principalmente de relacionamentos, mas ela passa tanto até aqui, ó, com Marco Pereira, com Tom Zé, Jorge Ben, Maria Lima, Lúcia Veríssimo e com a empresária Vilma Petrilho, que, enfim, vocês devem estar acompanhando todo o caso, né, de que Gal era para ser ainda maior se não fosse por essa empresária que sugou ela emocionalmente de 98 até o fim da vida e cancelou vários contratos e, enfim,
matou Gal Costa, por dizer assim. Nos anos 2000 ela entra no Hall da Fama do Carnegie Hall, é a única brasileira lá. E tem também a questão da adoção do filho dela, né, do Gabriel. Ela teve um problema nas trompas ainda na adolescência, nunca pôde engravidar, mas ela adota esse garoto em situação raquítica, né, por conta de desnutrição que ele tinha na comunidade do Rio de Janeiro. E foi uma adoção bem rápida, porque ninguém queria adotar uma criança naquela condição. Ela adota e tá hoje aí, grande, saudável e bem encaminhado. Em 2008 ela fica na 90ª posição da revista Rolling Stones, né, como um dos maiores cantores de todo o tempo. A gente falou aí no início do vídeo, mas vale a pena refrisar porque é um marco realmente muito grande assim para a música brasileira e para a carreira da Gal Costa. Para a revista Rolling Stones Brasil, desde 2012 ela é considerada a 7ª maior voz da história da música brasileira. Ela faz mais um dueto, né, falando em grandes vozes. Em 2018 ela faz o dueto com Marília Mendonça, né, em um dos seus últimos discos, uma música espetacular também. Vale muito a pena, quem não conferiu ainda, confira, que é um estouro, assim, é um negócio inimaginável. Mas felizmente no dia 9 de novembro do ano passado, né, de 2022, aos 77 anos, Gal Costa nos deixa. Ela estava confirmada no Festival Primavera Sounds e em outros festivais também, mas ela foi tendo as suas participações canceladas antes, porque tinha alguns problemas de refazer cirurgia, e já foi anunciado o óbito, né, no dia 9. Por muito tempo não foi revelada a causa da morte, né? Só bem depois o obituário veio a público. Se não me engano, foi um infarto e alguma questão de nasal, também não lembro o fato, mas também não importa, não é o caso aqui. Mas Gal nos deixa com mais de 1.080 composições registradas pela ECAD, contar tudo, que nem gol do Pelé, né? É muito mais. E, infelizmente ela não pôde ver o filme, né? Meu Nome é Gal, mas ela viveu ao ponto de ver o documentário, o nome dela é Gal, da Dandara Ferreira. Documentário bem bacana que ela ajudou a produzir. E eu quero falar rapidamente aqui, rapidinho mesmo, sobre algumas questões do filme. Primeiro que esse filme ele demorou 5 anos pra ficar pronto, né? Porque tinha toda a questão de quem escalar, tem que ser boa atriz, tem que cantar, o estúdio não queria alguém que cantasse, a Gal queria alguém que cantasse, até que sugeriam a Sophie Charlotte, e quando perguntaram pra Gal o que ela achava, ela falou que sim, porque a Sophie Charlotte cantava no mesmo timbre do que ela. E a Dandara perguntou, Sophie canta? Eu falei, canta, ela cantou com Roberto Carlos, uma música minha, né? Então, foi uma escolha muito ao acaso, assim, que os dois queriam ela por motivos diferentes, e eu acho que entregou muito bem, né? Eu não acompanhei muito a carreira da Sophie Charlotte, só vi ela na Malhação na época que eu assistia, mas acho que entregou muito bem, né? A Sophie Charlotte já passou anos estudando toda a cultura baiana musical. Gostei muito da representação do Caetano também. O Gil eu acho que tá muito bem escrito, mas não me vendeu muito bem, nem aparência, nem atitude, nem nada. Não vi Gilberto Gil ali, mas a Gal e o Caetano e a Maria Bethânia, apesar de não ter o sotaque da Maria Bethânia, me vendeu muito bem também. Senti saudade também do sotaque mais forte, assim, do Caetano. Acho que eles tiveram medo de deixar eles caricatos, mas eles estão lutando com várias das pessoas mais caricatas do Brasil, né? Então, eu acho que podiam ter usado mais nisso, fazer realmente personagens ali, né? Como o meu primo Anderson, que grava o Pipocast comigo, falou, quase foram os personagens do Divertidamente. A Bethânia como um mestre dos magos que aparece e some do nada, a Gal como aquela pessoa tímida, mas quando canta espanta todo mundo, o Caetano como um cara briguento e o Gilberto Gil, que é um cara que vai passando e distribuindo conselhos de genialidade. Mas eu acho que eles podiam mergulhar mais ainda nessas características, nessa caricatura deles. Faltou Rita Lee pra mim, com certeza. Eu quero destacar um momento do roteiro que eu realto, que é uma cutucada no Pelé, pouquíssima gente pegou, onde o Caetano fala que eles têm que posicionar porque eles não são jogadores de futebol, né? Isso foi uma cutucada direta, porque o Pelé se manteve neutro durante a ditadura militar e foi bastante criticado por conta disso. Mas enfim, é um filme bem digno, ele traz, você vê que tem muito ali do documentário, inclusive a Dandara Ferreira tá no filme, né? Ela interpreta a Maria Bethânia, e tem muito do documentário lá, muitas frases e falas que são ditas no documentário foram incorporadas no filme, e achei perfeito alguns aspectos, assim, não perfeito o filme inteiro, mas questão de cenário, figurino, a questão documental, a montagem, o final mesmo que abrupto, assim, ele te deixa com vontade de querer mais, não no bom sentido, tá? Assim, tá no bom sentido porque você realmente quer mais, mas no sentido que realmente faltou algo. E não sei dizer o que é. Saí com esse sentimento. Se você saiu também, comenta aqui. E se você quer que eu comente algum outro filme, tem outro filme que vai sair essa semana, que já tá sendo programado o vídeo, vocês já devem saber qual que é, mas qualquer outro que vocês tiverem ideia aí, algum filme até antigo, comenta aqui embaixo que a gente faz. Tô recolhendo aí algumas dicas de vocês. Eu fico aqui com algumas coisas ainda pra
pra falar desse filme, mas eu não quero entregar o ouro, porque o filme ainda tá no cinema. Assista lá e volta que outro dia a gente comenta um pouco melhor sobre esse filme. Eu quero fazer outros vídeos sobre esse momento, né? Se você viu Meu Nome é Gal, veja também o filme da Elise, veja também o filme do Erasmo, que são filmes que se passam ali ao mesmo tempo. Já tô me estendendo demais, o vídeo tá gigantesco. Um beijo e tchau.